Bom dia, pessoal. Vamos então iniciar, os conteúdos da disciplina de Literatura Brasileira 1 de vocês, Aqueles que já tiveram aulas comigo em Literatura Portuguesa 1, sabem mais ou menos como é e como funciona, ou como funcionam as disciplinas, dentro do sistema da Universidade Aberta do Brasil. Então, essa disciplina de Literatura Brasileira 1 de vocês, ela corresponde a 3 grandes segmentos de conteúdo, que abrangem aproximadamente 300 anos de história da literatura brasileira como um todo. Quais são esses 3 segmentos? É um período que é chamado de quinhentismo, ou em outros livros vocês vão ver como literatura de informação, o que é um erro grande, mas aparece também como literatura de informação. Vocês vão ter o período chamado de seiscentismo ou barroco, que abrange a produção literária a partir de 1601 no Brasil, e se estende até aproximadamente meados do século XVIII, com o arcadismo, iniciando em 1768 com a publicação das obras do Cláudio Manuel da Costa. Então, são 3 unidades que a gente também subdivide, em 3 subunidades em cada uma. A primeira subunidade de cada uma dessas unidades é a contextualização. Nós precisamos saber qual foi o momento histórico, o que é que o Brasil estava respirando, para poder então sabermos quais são, digamos assim, quais são as vertentes da literatura que nós temos em determinado período. Então você tem um contexto histórico no quinhentismo, o contexto histórico do seiscentismo e o contexto histórico do arcadismo. Aí, aqui na literatura do quinhentismo, é claro, como nós estamos iniciando, inclusive, a história do Brasil, há uma predominância da produção daqueles tipos de textos, que a gente chama de textos historiográficos, ou aqueles textos que fazem parte da historiografia literária no Brasil. E aí entram alguns textos que vocês já conhecem e que são famosos, entre eles o texto do Pero Vaz Caminha. A partir de 1530 esse quadro começa a se alterar um pouco, porque começam a chegar no Brasil os jesuítas. Eles começam a chegar. E aí, a partir da chegada dos jesuítas, nós começamos a ter um outro fator de determinação da nossa produção literária, que já em 1601, até por conta da questão histórico-cultural, que nós estamos também vivendo na Europa, começa a se produzir no Brasil a cultura do barroco. Uma cultura mais voltada para essa questão da ordem religiosa, e que aparece como um movimento de resistência à reforma da igreja. E aí nós temos a chegada dos jesuítas para evitar exatamente que isso ocorra no Brasil. A partir daí, nós temos todo um período, um longo período, que vai sem grandes alterações. Até que a gente chega, digamos assim, no iluminismo, ou na doutrina iluminista do século XVIII, liderado pelos enciclopedistas na Europa, que vai ter uma influência direta na produção literária de Portugal e, como consequência, na produção literária do Brasil. No Brasil, especificamente, o iluminismo impulsiona o processo de transformação do Brasil colônia, no Brasil independente. E aí nós temos uma produção literária toda ocupada em reproduzir essa situação de desejo por uma independência. E aí nós temos uma coincidência histórica com aqueles movimentos chamados de movimentos nativistas. Entre eles está a Inconfidência Mineira, que é um movimento voltado para a nossa independência, que só viria a ocorrer
lá próximo do romantismo, em 1822, né? Com o final do arcadismo e, em 1836, o início do romantismo no Brasil, caracterizado já por uma outra situação histórico-cultural. Então, em resumo, a disciplina de vocês são essas 3 unidades, né? E aí nós temos, dentro, por exemplo, do barroco, nós temos algumas subdivisões, né? 2 pelo menos, né? A primeira delas, não, 3, a primeira delas é o contexto, né? Que eu já falei, já citei. A segunda delas, por exemplo, no barroco, o que ocorre diferente da literatura de informação, né? Você tem uma produção da poesia lírica em si, né? E depois, no mesmo período do barroco, você tem a produção daquilo que nós chamamos de textos prosaicos, basicamente o sermão, né? Representado aí pela produção do padre Antônio Vieira. Na literatura de informação, aquela que veio antes, você tem a produção literária dos jesuítas, né? Que vai aparecer aí na apostila de vocês. Claro que o principal deles é o padre Anchieta, né? E vocês têm na produção literária ainda dos jesuítas o padre Manuel da Nóbrega, né? E aí você tem um tipo de poesia voltada para a questão do lírico também, mas com uma marca, né, do sacro muito forte, né? Quer dizer, e isso são subdivisões que nós temos dentro da literatura de informação, ou seja, você tem a literatura dos jesuítas e tem a própria literatura de informação, que na verdade depois nós vamos discutir, nós vamos ver que isso não é bem assim quando a gente vai tratar com os conceitos de literatura, ok? Bom, então, voltando para essa questão da discussão conceitual do que nós temos como literatura, nós vimos lá em teoria literária, por exemplo, que nós só temos a literatura porque o homem não se satisfaz apenas com a informação. Então, são 2 situações que não se adequam uma à outra. Eu não posso ter como dominante na literatura a linguagem informativa, assim como eu não posso ter nos textos históricos a linguagem literária como a dominante. Porque se eu tiver a linguagem da invenção, que é a linguagem da literatura, né, como dominante num texto histórico, esse texto histórico vai ficar comprometido. Né? Qual a veracidade de um texto histórico que tem como dominante a linguagem da invenção? Isso não bate. Né? Da mesma forma, se eu tiver a linguagem historiográfica ou a linguagem da informação como dominante em um texto literário. Então, se é literatura, é invenção, não pode ser história. Se é história, é fato e não pode ser invenção. Então, essa é uma linha de raciocínio, né, que hoje está sendo muito refutada pelos estudiosos, mas o fato é que ninguém consegue explicar ainda a ponto de convencer os estudiosos da literatura de que se passa ao contrário. Né? Bom, então, quando eu penso em literatura de informação, por exemplo, né, os modelos que eu penso dessa literatura não são modelos, na sua essência, literários. Ah, professor, mas uma carta ela pode ou não ser literária? Ok, com certeza. Né? Quantas cartas você conhece que são escritas no mundo inteiro, né? E quantas delas são literárias? 10, 15, 20, 100, 1000? Ainda assim é muito pouco em relação ao volume de cartas que se escreve. E, portanto, ela não é dominante. O que a gente está usando como expressão dominante?
aquele que domina. Então, por exemplo, eu posso ter uma carta literária? Posso, mas a natureza da carta é não ser invenção. Normalmente eu escrevo uma carta com o objetivo de informar alguma coisa a alguém ou de obter alguma informação de alguém. E é isso que nós temos, por exemplo, na carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil, escrita para o rei Dom Manuel. O que pretende o Pero Vaz de Caminha quando escreveu aquela carta? Dar notícias ao rei de Portugal que uma nova terra foi descoberta e como essa nova terra. Então ele não vai usar a linguagem da literatura. A dominante vai ser a linguagem formal, a linguagem referencial, a linguagem historiográfica, a linguagem objetiva. Já quando a gente começa a avançar um pouco mais, 70, 80 anos depois da escrita da carta de Pero Vaz de Caminha, que nós só temos durante esse período produção desse tipo de texto, que são os textos de informação, cartas, tratados, manuais sobre a terra que foi descoberta, que nenhum desses modelos são, na essência, modelos de literatura. Aí é que nós começamos a ter alguns modelos de escrita que são literários. E aí, quais são esses modelos? Os autos, as peças de teatro, como é que eu poderia dizer? Os poemas, esses sim, esses são essencialmente literários. Quer ver? Quando você quer dizer à sua esposa que você vai atrasar para o jantar, você escreve um poema ou um bilhete? É claro que é um bilhete.